Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nosso Deus esteja abençoando a vida de vocês durante essa nossa transmissão. Que todos nós possamos ser tocados pela presença do Senhor e estar com corações cheios de gratidão e fervilhando louvor e adoração ao nosso Deus, que tem nos tratado muito bem. O nosso Deus é um Deus misericordioso, gracioso, bondoso e que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Ele é o Senhor da nossa história. Ele cuida de nós. Ele nos sustenta, nos fortalece e a Ele seja todo louvor, toda honra e toda glória. Desejo muito que possamos estar desfrutando de um tempo agora, de muita alegria no Senhor, de crescimento espiritual, de fortalecimento da nossa fé. E para iniciarmos, queridos, eu quero apenas compartilhar com você o que está no versículo 12 do Salmo 84, que nos diz o seguinte: Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Alegre-se no Senhor, querido, você que confia em Deus, você que tem no Senhor a sua âncora de esperança, você que tem depositado sobre o Senhor as suas expectativas, a sua fé, a sua confiança, a despeito de todas as coisas que possam estar acontecendo, que você continue crendo no Senhor e que esta confiança em Deus possa fazer com que você esteja desfrutando também de muita alegria e felicidade no Senhor. Vamos orar, vamos apresentar diante do Senhor a nossa confiança, vamos declarar para Deus que o nosso coração está disposto a adorá-lo, a cantar canções de louvor a Ele nessa noite. Façamos isso em nome de Jesus. Bendito Deus e poderoso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, nesta noite. Ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Senhor, em nossas vidas. Nós te agradecemos por tuas manifestações de cuidado, de zelo, de bênção sem medida, Senhor Deus, derramadas sobre nós. Muito obrigado por tudo, Pai. E que agora, Pai, possamos ser tocados também pelo Teu Espírito, Senhor, para estarmos cantando isso ao Senhor, cantando a nossa gratidão, cantando a nossa alegria de pertencermos ao Senhor, cantando as Tuas perfeições, as Tuas maravilhas. E que enquanto, ó Deus amado, entoamos louvores ao Teu nome agora, que o Senhor esteja, Senhor, trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança. O Senhor esteja enchendo nossos corações de alegria, de renovo espiritual, de fortalecimento. Pai, abençoa cada um dos Teus filhos que estão agora, Pai, conosco nessa transmissão. Que o Senhor possa estar recebendo a honra, o louvor e a glória. E que em nome de Jesus, o povo esteja sendo poderosamente abençoado pela Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nada igual, não há nada melhor ao que se comparar a esperança viva. Tua presença, provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração ser um hino
presença, Pai. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração ser inundado com tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Me derramar, sei que te amo. Me derramar, sei que preciso. Me derramar, sei que sou grato. Me derramar, sei que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair a barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tuas palavras, no calor desse lugar, eu venho me derramar, sei que te amo. Me derramar, sei que preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és bondoso. Tu és bondoso, Senhor. Me derrama em tua presença, Senhor. Luta conosco essa noite. Diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque e tua bondade liberta meu ser.
no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, como eu sou grato, Senhor. Eu preciso de ti. Quero se derramar mais e mais em tua presença, Senhor. Eu me derramo, Senhor. Eu me derramo, Pai. Adora o Senhor, meu querido. Se derrama aos braços do Pai essa noite. Senhor, nosso Deus, derrama a tua graça, Senhor, sobre esses lares, sobre quem estiver, Senhor, assistindo esse vídeo, Senhor, em qualquer momento, Pai amado. Vem, 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 vem com tua graça, vem com teu amor, vem com tua bondade. Tu és bom, Senhor, tu és bom, Senhor. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso. Glória a Deus, aleluia. Nesse momento vamos dizimar o Senhor, ofertar ao Senhor, dar a Ele o que é mérito dEle, merecimento dEle, para o sustento de sua obra e de sua casa. Vai passar aí na tela os dados da conta bancária. Se não puder nesse momento, faça posteriormente, mas faça a sua parte como cristão, como sustentador da obra do Senhor. Amém? Enquanto vamos louvar, dizime e oferte para a casa do Pai.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, glória a Deus. Amém. Queridos, agora eu quero, depois de termos louvado ao nosso Deus, cantado estas canções de adoração ao Senhor, eu quero convidar você a termos um instante de oração, colocar diante do Senhor as nossas vidas e já também interceder por aqueles que vão estar escutando, todos vocês que vão estar escutando a palavra do Senhor. Mas também eu quero aproveitar esse momento para compartilhar alguns pedidos de oração. Nós vamos estar orando pela vida da nossa querida irmã Sueli, que completou mais um ano de vida. Sueli, que Deus te abençoe grandemente, te fortaleça mais e mais. Também nós vamos estar orando pela vida de Renato e de Ingrid, nossos irmãos em Cristo, que celebram ao Senhor porque estão grávidos, né? Então nós estamos em oração pela vida deste casal, pela vida de Ingrid, que inclusive vai estar se submetendo a uma cirurgia e que Deus possa abençoá-la, né? E que essa criança possa se desenvolver com saúde no seu ventre, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos, vamos colocar diante do Senhor a vida dos nossos irmãos, nossas próprias vidas, que o Senhor nos fortaleça, em nome de Jesus. Ó Deus bendito, Deus eterno, mais uma vez, Senhor, nos dirigimos a Ti em oração, colocando diante do Senhor, Pai, a nossa compreensão da nossa necessidade do Senhor, do quanto que nós precisamos do Senhor. Sem Ti nós não podemos viver, Senhor. Sem Ti nós não somos, nós não temos, nós não podemos. E é por isso que nós nos lançamos, Senhor, aos Teus pés. Nós nos colocamos diante do Senhor com um senso de necessidade, Pai, de que, Pai, nós não podemos viver sem Ti, de que o Senhor cuida de nós. E esse Teu cuidado, Pai, é tão essencial, é tão preponderante. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, recebe toda a nossa entrega, toda a nossa devoção, todas as nossas necessidades, nós queremos aprender a lançar aos Teus pés, lançar sobre o Senhor toda a nossa preocupação e ansiedade. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, guarda nossas mentes e corações e enche-nos com a Tua santa presença, ó Deus, e com convicções profundas e inabaláveis, firmadas na Tua palavra. E Pai, nós Te louvamos de todo o nosso coração, pelo precioso privilégio de podermos estar cultuando ao Senhor, estar conectados e poder, através dessa transmissão, estarmos compartilhando das coisas do Senhor. E agora, Pai, também queremos Te apresentar, Senhor, a vida dos nossos irmãos que estão nos acompanhando, participando dessa transmissão, cultuando ao Senhor em seus lares. E de maneira especial, eu quero apresentar diante do Senhor a vida de Sueli, pedir que o Senhor a abençoe, fortaleça, lhe dê saúde, ó Deus, e faça com que Tua serva cresça mais e mais na presença do Senhor. Também oramos pela vida deste casal tão querido, Renato e a Ingrid, alegres com eles, Pai. Nós, ó Deus amado, também compartilhamos desta alegria que eles estão transbordando, Senhor, por causa desta gravidez. E pedimos, Senhor, que o Senhor fortaleça muito a vida de Ingrid, lhe dê saúde, para que esta criança se desenvolva com saúde no seu ventre e que esse casal, Pai amado, possa desfrutar, Senhor Deus, e celebrar a alegria da paternidade e da maternidade. Abençoa esta cirurgia que a Ingrid vai estar se submetendo, ser com ela, Pai amado, derrama sobre ela da Tua graça, em nome de Jesus, Senhor. Oramos por cada um de nós que estamos agora, Pai, em torno da Tua palavra, Senhor Deus, atentos para que o Senhor fale conosco. Abençoa minha vida para que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos para abençoar todos aqueles que estarão tendo acesso a essa mensagem em outro momento, mas aqueles que também agora, Pai, estão reunidos para estarem recebendo da Tua instrução, da Tua palavra. Usa-me para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias? Lá na carta de Tiago, no capítulo 3, nós vamos dar continuidade à nossa série
de pregações na carta de Tiago, série esta que recebeu o título de série Fé Autêntica, e hoje estamos diante da sexta ministração, sexta mensagem na carta de Tiago, e vamos ler os versículos 1 ao 12 do capítulo 3. Peço que você acompanhe aí de sua casa comigo a leitura do texto bíblico, e depois que terminarmos a leitura, você permaneça com a sua Bíblia aberta para estar acompanhando essa exposição. Tenho certeza que assim você vai aproveitar muito mais. Pois bem, carta de Tiago, capítulo 3, nos diz o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeniníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Que o Senhor nosso Deus aplique, queridos, a sua palavra nos nossos corações e nos permita compreender essa passagem tão intrigante e ao mesmo tempo edificante da palavra do Senhor. Eu quero compartilhar esta sexta mensagem da série Fé Autêntica e falar sobre o poder da língua. Algumas epígrafes de algumas Bíblias trazem o título Dominar a Língua, ou o poder pecaminoso da língua, palavras pecaminosas, enfim. O fato é que, queridos, nós estamos diante de uma passagem que nos apresenta a grande importância de combatermos este bom combate, de controlar as nossas palavras, de buscar santificar o nosso falar e agradar a Deus através daquilo que nós comunicamos, daquilo que nós verbalizamos. E eu queria lhe perguntar uma coisa: você sabia, inicialmente, eu queria lhe perguntar se você sabia que o exame da língua é importante para diagnosticar algumas doenças? Você sabia que alguns médicos examinam a língua de uma pessoa para saber se ela tem algum tipo de patologia, de alteração em algum órgão do seu organismo? Pois bem, assim como a medicina usa a língua para poder diagnosticar se a pessoa tem algum tipo de patologia, de enfermidade, de doença, da mesma forma a Bíblia ensina-nos, amados irmãos, que a saúde espiritual de uma pessoa pode ser diagnosticada através da maneira de falar
dessa pessoa, através daquilo que aquela pessoa diz, daquilo que aquela pessoa fala, ou seja, através da nossa língua é possível saber como está a nossa condição, a nossa saúde espiritual. Através da língua, queridos, nós expressamos os nossos pensamentos, através da língua nós traduzimos em forma de palavras os nossos sentimentos, revelamos as nossas vontades, as nossas emoções, e através da língua, através do nosso falar, nós também revelamos aquilo que nos domina. Se o que nos domina é a nossa própria vontade, ou se o que nos domina é a vontade de Deus. Isso mesmo. As nossas palavras, elas são profundamente reveladoras. As nossas palavras, elas expõem a nossa condição espiritual, elas expõem o nosso coração, elas identificam o nosso estado, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós externamos com palavras, revela a condição do nosso interior. É por isso que em Lucas capítulo 6, versículo 45, o Senhor Jesus Cristo disse que a boca fala do que o coração está cheio. E Paulo, ao descrever a depravação do coração humano, lá na carta aos Romanos, no capítulo 3, ele disse o seguinte: suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. A linguagem, o falar, o que se diz, aquilo que se expressa através de palavras, revela a condição interior. Então, por outro lado, queridos, Tiago, ele fala que uma das características principais do cristão, e é essa a nota tônica da carta que Tiago escreve, ele revela as características do verdadeiro crente. É como se comporta o cristão genuíno. A nota dominante da carta é a fé autêntica, a fé verdadeira, a fé bíblica. E Tiago, portanto, ele nos apresenta aqui nesse parágrafo que a característica do verdadeiro cristão, daquele que foi salvo legitimamente pelo Evangelho e que está sendo santificado pela palavra através da graça de Deus, é que este cristão, ele busca controlar de maneira a agradar a Deus aquilo que ele fala. O verdadeiro cristão, ele se importa com as palavras. Ele se importa com aquilo que ele diz e com aquilo que ele não diz. E ele busca ter um bom controle, um bom domínio do seu falar. Ele busca usar bem a sua língua. O verdadeiro cristão, a partir daí, queridos, precisa ter uma noção, um entendimento, um discernimento do que a língua é capaz. E aí é onde Tiago vai trazer revelações muito importantes a respeito do poder da língua. E justamente por causa disso, por causa deste poder da língua, nós precisamos ter muito cuidado com as palavras que nós utilizamos ou com o uso da nossa língua. E, primeiramente, Tiago, ele coloca diante de nós, falando a respeito do poder da língua, que a língua, amados, tem um poder que é difícil de dominar. Um poder que é difícil de domar, de controlar. Não é fácil controlar a língua, controlar o falar, dominar as nossas palavras, falar o que é correto, falar o que é suficiente, o que é eficiente, e não apenas falar as palavras certas, mas da maneira certa. Sim, queridos, como é difícil controlar as nossas palavras. Quantos de nós já não tentamos nos policiar e muitas vezes prometemos para nós mesmos, para os outros e até para Deus, controlar mais as nossas palavras, ser mais sábios no falar, ser mais polidos, ser mais amorosos no falar, mais gentis, ou ser mais econômicos no falar. E quantas vezes já não
ouvimos dos outros confissões, depoimentos, desabafos de pessoas que não conseguiram dominar, controlar em alguma situação, diante de algum contexto, ou nós mesmos não conseguimos ter o controle necessário do nosso falar. Pois bem, é justamente disso que Tiago ele vai falar aqui. E a primeira coisa que ele diz, queridos, é que o cristão genuíno, o verdadeiro crente, o cristão autêntico, ele sabe da dificuldade de domar a língua, de usar bem as palavras. É um problema, e é um problema geral, é um problema que todos enfrentam. Tiago, ele sabia não só da dificuldade que nós temos de domar a língua, de usar bem a língua, mas também a razão para tamanha luta que nós enfrentamos. Observe os versículos 1 e 2. Tiago ele escreve o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ou seja, Tiago vai dizer, somente alguém perfeito não tropeça no falar. Somente alguém perfeito não consegue, na verdade, somente alguém perfeito é capaz de dominar a língua completamente. Mas nós, descendentes de Adão, por conta da nossa natureza pecaminosa, nós temos grande dificuldade em dominar a nossa língua. No verso 2, nós vemos que todos nós tropeçamos em palavras, todos nós erramos em alguma medida, em alguma intensidade no uso da nossa língua. Erramos, pecamos, fofocamos, maldizemos, murmuramos, mentimos, julgamos equivocadamente, falamos o que não deveríamos falar, da forma que não deveríamos falar, com a agressividade que não deveríamos falar, ou com a ironia que não deveríamos falar, deixamos de falar aquilo que deveríamos ter falado, enfim. O fato é que nós tropeçamos nas palavras. E devemos lutar, é claro, contra isso, mas Tiago ele deixa muito claro, essa é uma realidade de todos nós tropeçamos nas palavras. E a razão para nós tropeçarmos e usarmos mal a nossa língua está no verso 1, que diz que nós sempre nos julgamos mestres. Nós sempre nos julgamos na condição de achar que sabemos de tudo, sabemos mais do que os outros, ou de que temos o dever, o direito de falar o que bem pensamos, o que bem sentimos. E por conta disso, por conta desse orgulho, por conta dos ídolos do nosso coração, por conta de teimosias, por conta dessa natureza pecaminosa que muitas vezes inflama o nosso coração de desejo de falar o que bem pensamos no momento querer falar. E daí, queridos, nós enfrentamos essa dificuldade de domar a língua. Portanto, a língua tem um poder difícil de ser domado, de ser dominado. Mas também a língua tem um poder que é desproporcional. Desproporcional por quê? Porque Tiago ele vai apresentar aqui, em seguida, duas ilustrações que mostram que, apesar de ser um órgão tão pequeno do nosso corpo, ainda assim é tão poderoso. Tão poderoso ao ponto de que não conseguimos perfeitamente controlar e comandar. O versículo 3 ao versículo 5 nos traz as seguintes palavras de Tiago. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeniníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Os exemplos que Tiago ele utiliza aqui.
o freio na boca dos cavalos, que é capaz de dominar e fazer com que aquele animal possante obedeça. Da mesma forma, o leme do navio, tão pequeno é, quando comparado com o tamanho do navio, e mesmo assim dirige aquela grande embarcação. Esses exemplos são utilizados por Tiago justamente para nos convencer do poder desproporcional da língua. O poder desproporcional que a língua tem, tanto para fazer o bem, quanto para fazer o mal. E assim, portanto, Tiago, ele quer nos fazer concluir que, infelizmente, na maioria das vezes, a maioria das pessoas usam a língua justamente para o mal. Então a língua tem um poder que é difícil de ser dominado, tem um poder que é desproporcional, mas também tem um poder que é destrutivo, um poder destruidor. Tendo falado da dificuldade de domar e do poder desproporcional da língua, agora Tiago apresenta nos versículos também 5 e em diante, o poder destruidor da língua. Ele escreve: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Versículo 8. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Observe essas imagens de figuras que são utilizadas para descrever o poder destruidor da língua. Nós encontramos aqui a imagem do fogo, porque a língua ela destrói e ela espalha rapidamente a sua destruição. Seja através de calúnias, seja através de agressividade, seja através de mentiras. A língua, ela tem um poder destruidor. Há uma outra imagem aqui, a outra figura, na verdade, que é um mundo de iniquidade. Ou seja, a língua, ela perverte, ela corrompe, ela é capaz de disseminar pecaminosidade, iniquidade, maldade. Há a imagem também do vírus ou de algo que contamina, aqui também nas palavras de Tiago. A língua nos contamina, ela contagia com perversidade, ou seja, o mal é capaz de ser espalhado. Palavras podem contaminar o coração das pessoas e contagiar as pessoas com ideias pervertidas, ideias erradas e desagradáveis. A língua é capaz de mudar o curso da vida e de levar pessoas ao inferno. É um mal incontrolável, é uma outra figura uma outra imagem que também é aqui apresentada nessas palavras de Tiago. Ou seja, a língua ela é capaz de nos colocar em apuros. Quantas pessoas já não se viram em apuros, já não se viram em situações delicadas, difíceis, já não se depararam com prejuízos por causa daquilo que falaram e que não deveriam ter falado. A língua também ela é retratada na imagem de veneno. Né? Ela é relacionada ao veneno. A língua, as palavras, elas são capazes de envenenar a alma das pessoas, de trazer morte. A língua mata. Eu, com base nisso, cito uma frase do pastor José Mabessa, que disse o seguinte, na verdade, ele fez uma pergunta, né? E ele escreveu da seguinte forma, uma pergunta interessante. Se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou envenenada? Se você pudesse comer as suas
próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou seria envenenada. O mau uso da língua traz consequências e pode causar consequências devastadoras. Palavras já arruinaram casamentos, palavras já separaram amigos, palavras já destruíram lares, palavras já dividiram famílias, palavras já provocaram até mesmo mortes, palavras já desencadearam guerras, já levaram a um número incontável de pessoas ao desespero e à desgraça. Sim, queridos, a língua tem um poder destruidor. E finalmente, além de ter um poder difícil de ser dominado, além de ter um poder desproporcional, um poder destrutivo, a língua também tem um poder ambíguo. Tiago fala da dificuldade de domar, fala do poder desproporcional da língua, fala do seu poder destruidor e, por último, ele fala desse poder ambíguo da língua. Vejam os versículos 9 em diante. Com ela nós bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Meus amados, o que Tiago coloca diante de nós é que com a mesma língua nós somos capazes de abençoar e de amaldiçoar. Está aí o poder ambíguo da língua. Com a mesma língua nós somos capazes de falar a verdade e mentir, agradecer e murmurar. Somos capazes de ajudar e de destruir. Como pode ser isso? Nunca deveria ser assim. Afinal, da fonte de um coração regenerado só deveria sair água doce. Da árvore de um coração santificado só deveria sair bons frutos para a edificação. Mas infelizmente, amados, nós sabemos que não é sempre assim. A mesma pessoa que hoje fala a verdade, às vezes amanhã ou no mesmo dia, na sequência pode mentir. A mesma pessoa que hoje glorifica a Deus e exalta o Senhor com palavras, daqui a pouco tempo pode estar desagradando ao Senhor, entristecendo ao Espírito Santo. O mesmo Pedro que uma hora chega para Jesus e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, na sequência exorta Jesus dizendo que não aceitava essa ideia de que Jesus iria para a cruz, e o mesmo Jesus que antes havia dito, portanto, para Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas, mas foi o próprio Pai celestial, depois está dizendo para Pedro: arreda Satanás. A mesma boca que, portanto, de Pedro, que uma hora fala algo que traz o elogio da parte do Senhor Jesus, na sequência fala algo que traz a repreensão e que provoca a repreensão do Senhor Jesus. Dos nossos lábios saem bênção e maldição. Saem sabores doces e sabores amargos. Vida e morte. E o cristão, ele deve ter discernimento para perceber essa discrepância e essa incoerência no uso da língua, e lutar justamente com todas as suas forças e, claro, acima de tudo, confiando na graça de Deus, para cada dia dominar aquilo que fala, dominar o uso da língua, de modo a agradar a Deus. E é justamente aí, queridos, diante da revelação desse poder da língua, desse poder que nos coloca diante de uma dificuldade de dominar, esse poder desproporcional, destrutivo, ambíguo da língua. Nós precisamos ter
uma postura muito clara, muito definida em relação a tudo isso que Tiago está escrevendo aqui. Então, que atitude, ou que atitudes nós, que somos cristãos, que atitude um verdadeiro crente deve ter diante do poder da língua? Que atitude alguém que tem uma fé autêntica, alguém que foi realmente salvo pelo Evangelho de Cristo, que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que foi conduzido ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus pelo Espírito Santo, alguém que foi regenerado pelo Senhor, como se colocar diante desse texto aqui? Amados, Tiago, ele quer que nós leiamos, certamente era esse o interesse dele quando escreveu, que nós leiamos essa passagem e batalhemos diante de Deus para fazermos o bom uso da língua. O objetivo ao ler essa passagem é nos humilharmos diante do Senhor, reconhecendo as nossas falhas e tantas vezes que nós erramos no uso da nossa língua, no uso das nossas palavras, na maneira como nós nos comunicamos. E Tiago, portanto, nos ensina que o cristão sábio, ele deve, portanto, utilizar bem as suas palavras, ele deve utilizar bem o seu falar, utilizar bem a língua. E para tanto eu trago aqui para cada um de vocês 3 direções, 3 atitudes que nós devemos tomar para usarmos bem a nossa língua, para usarmos bem a nossa capacidade de nos comunicar, de falar, de expressar o nosso pensar, o nosso sentir através de nossas palavras. Já que alguém inclusive disse que as palavras são a vestimenta dos nossos pensamentos, que portanto nós consigamos vestir bem os nossos pensamentos com palavras que sejam palavras que devam realmente ser ditas. Então, primeiramente, diante do poder da língua e diante da necessidade de usarmos bem a língua, suplique pela graça de Deus. Somente Deus, através da sua graça, pode nos capacitar a dominar a nossa língua, a fim de que possamos usar bem as nossas palavras. Nós vemos que todos tropeçamos. Não há ninguém perfeito entre nós. Sabemos que a língua tem um poder desproporcional, difícil de ser domado, destrutivo, ambíguo, de tal maneira, queridos, que precisamos nos humilhar diante do Senhor e clamar por sua graça, para que através da sua graça Deus faça brotar no nosso coração apenas água doce. Se a boca fala do que o coração está cheio, então que o nosso coração esteja cheio dessa graça de Deus, que nos permita, portanto, sempre usar palavras temperadas com sal, palavras temperadas pela graça do Senhor, pelo amor do nosso Deus. Segundo, além de suplicar pela graça de Deus, além de buscar ao Senhor e clamar por sua graça para que Ele te ajude a usar bem a sua língua, em segundo, abra os seus ouvidos para a voz de Deus. Ou seja, o seu coração e o meu coração precisam ser cheios da palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, ao que o Senhor nos diz através da sua palavra. Nós precisamos encharcar, portanto, o nosso coração com esta água viva que flui da palavra de Deus. Nós precisamos inundar a nossa alma com a palavra do Senhor e cada vez estar mais cheios dessa palavra. Na medida em que o nosso coração estiver mais cheio da palavra de Deus, com certeza a palavra do Senhor vai santificar e vai nos ajudar a filtrar as palavras que nós vamos estar comunicando. Então seja pronto para ouvir. Seja tardio para falar, seja tardio para se irar, como está lá no capítulo 1, versículo 19 desta mesma carta. Queridos, nós precisamos ter esta atitude de um coração transformado por Deus, que abre seus ouvidos
para a palavra de Deus e, portanto, estando cheios da palavra de Deus em nosso coração, a nossa boca falará do que o nosso coração está cheio e que seja cheio da palavra de Deus. Em terceiro, além de suplicar pela graça de Deus, além de estar atento à palavra de Deus, use a língua para a glória de Deus. Suplique pela graça de Deus, esteja atento à palavra de Deus, encha o seu coração da palavra de Deus, abra os seus ouvidos para a palavra de Deus e, em terceiro lugar, use a sua língua para a glória de Deus. Use a sua língua para engrandecer o nome do Senhor. Que o seu falar tenha como objetivo honrar ao Senhor. Que o seu falar, que as suas palavras passem pela peneira, né, da glória de Deus. O Salmo 19, versículo 14, o salmista canta dizendo: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu creio, queridos, que usar a língua para a glória de Deus significa pressupor que o maior interesse que temos é em falar aquilo que agrada a Deus. Mais do que falar simplesmente aquilo que está na nossa cabeça para falar, mais do que simplesmente desejar falar tudo aquilo que a gente pensa, ou mais do que tentar falar aquilo que vai agradar os outros ou a nós mesmos. O objetivo do verdadeiro crente, a sua busca, o seu empenho, a sua meta é falar aquilo que agrada a Deus, é que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis diante do Senhor. Use a sua língua, use o seu falar, use as suas palavras para falar da salvação que há em Jesus, para promover a edificação dos seus irmãos em Cristo e para expressar a adoração a Deus. Use a língua para proclamar salvação, para promover edificação e para expressar a adoração a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite a usar bem a nossa língua, em nome de Jesus. Bendito Deus e poderoso Pai, Senhor nosso, amado das nossas almas, rendemos a Ti louvor, honra e glória. E diante de Ti, Pai, nós declaramos a percepção de que temos do quanto é difícil, Senhor Deus, ser sábios no falar, ser corretos no uso da nossa língua. Quantas vezes, ó Deus amado, nos deparamos com consciências atingidas de acusações por conta de tantas palavras que não deveriam ter sido ditas, ou pelo menos da forma como foram ditas. Pai, em nome de Jesus, eu sei que esta passagem, ela está diante de nós, não meramente para nos acusar e nos colocar diante de um senso de pecaminosidade. Sim, Senhor Deus, esta mensagem, este parágrafo da Tua palavra, expõe o nosso pecado. Mostra, Senhor Deus, o quanto que nós temos errado no uso das nossas palavras. E assim, portanto, essa passagem nos humilha, porque expõe as nossas falhas, expõe a nossa pecaminosidade, mas ao mesmo tempo essa passagem nos corrige e nos aponta um caminho. Nos mostra, Senhor Deus, que nós precisamos estar munidos de um interesse profundo de lutar contra estes erros que têm sido cometidos. Portanto, Senhor Deus, desperta-nos para a batalha. A batalha, ó Deus amado, pelo bom uso da nossa língua.
Senhor, que possamos nos derramar diante de Ti e apelar para a Tua graça, que possamos, ó Deus, nos encher da Tua palavra, para que nossas palavras sejam, ó Deus amado, purificadas e controladas. Em nome de Jesus, santifica o nosso falar. Ó Espírito Santo de Deus, nos capacita a usar bem a nossa língua, para que o nosso falar seja agradável ao Senhor. Que a nossa língua, Senhor, possa glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti. Eu me rendo, enche-me da graça e do Teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, e as consolações, o poder e a unção do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês, sobre toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, hoje, amanhã e sempre. Todos dizem amém.